Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do 4º e do 5º ano de Língua Portuguesa com a professora Michele Reis. Tudo bem, Pro? Tudo! É isso mesmo, tem a ver com a nossa aula, viu? Sim, você é torcedor aí? Eu sou. Tudo para vocês na aula de hoje. Então, boa aula! Você torce aí, Bahia, Vitória, outros times, né? Mas a nossa rivalidade maior aqui em Salvador é Bahia, Vitória. Não vou revelar qual é o time que eu torço, mas sim, eu sou uma torcedora. Como eu creio que todos vocês torcem para alguma coisa, eu sou uma grande torcedora, que tudo dê certo para você, na sua vida, na sua família, porque a nossa maior torcida, além de time, tem que ser pela vida, não é isso? Então, a aula de hoje é para você, torcedor, torcedora, e eu já começo a nossa aula com um poema que eu achei uma graça, que fala da bola de futebol. Uma grande paixão, né? O futebol, que é a paixão nacional, o esporte mais, né, disputado aqui no Brasil. E o João Cabral de Melo Neto traduziu isso em uma linda poesia. Vamos acompanhar. Bola de futebol, um utensílio semivivo de reações próprias como um bicho, e que, como bicho, é mister, mais que bicho, como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mãos. E que poema maluco é esse? Poxa, ele fala aqui da relação da bola, gente, com os jogadores. É um poema muito poético, né? E ele fala que a bola é como se fosse um bicho, né? É algo que tem um pouco de vida, assim. Porque às vezes a gente joga a bola para um lado, ela vai para o outro, e sei lá, e a gente pensa em fazer uma coisa com ela faz outra totalmente diferente. Mas como os nossos jogadores, né? A gente tem que tratar ela com malícia e atenção, ou seja, imaginar que ela pode não querer obedecer o caminho que a gente traçou para ela, dar atenção para ela, e eu ainda diria, né, com muito carinho tratar a bola. E o nosso pé precisa ter astúcia, ou seja, a inteligência de mãos. Porque no futebol nós sabemos que o único que pode pegar na bola é o goleiro, né? Os outros jogadores têm que se virar ali com os pés e traduzir em movimentos aquilo que ele quer que a bola faça, né? Eu amei esse poema, tá? E a pergunta de hoje é: você é um torcedor, torcedora apaixonado? Apaixonada? O que é um torcedor apaixonado? É aquele que vibra com o seu time, é aquele que conversa, que veste a camisa, que assiste o jogo, quer seja na televisão, ouve no radinho, ou vai para o estádio e grita e se alegra e fica triste, né? É um torcedor de verdade. Eu confesso que eu não sou essa torcedora assim tremendamente apaixonada, né? Porém, sim, eu faço lá a minha torcida, mas também a gente precisa refletir até que ponto vem essa paixão. E essa paixão, ela pode ser traduzida em algumas frases que são frases típicas que os torcedores apaixonados costumam falar. E na nossa aula de hoje, nós vamos usar essas falas, sim, para estudar português, para entender o significado de muitas coisas e alguns elementos da nossa língua que estão ali escondidos nela, mas que também têm significado e que dizem muito para a gente na hora de interpretar o texto, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira fala. Fala de torcedor apaixonado. O futebol é o único lugar onde é aceitável
chutar um objeto com raiva e ainda ser aplaudido por isso. É ou não é uma fala de um torcedor? Sim. Poxa, quando a gente tá com raiva, dá vontade da gente chutar o balde, né? Como a gente fala, chutar o que vem pela frente. E no futebol, sim, a gente pode fazer isso com a raiva do mundo todo. Mas quanto mais raiva ou sei lá, mais emoção, sentimento a gente coloca no chute, mais traduz o nosso amor por aquilo que a gente está fazendo e as pessoas aplaudem a gente por isso, né? Diferente fora do futebol, porque se a gente chutar alguma coisa dentro de casa com raiva ou na rua, com certeza, no meu caso, eu ia ficar de castigo, eu ia receber uma bela reclamação, tá? Mas vamos entender isso aqui na nossa interpretação de texto, porque português é o nosso foco, tá? Vamos para a pergunta? Segunda frase, comportamentos considerados ruins são aceitáveis no futebol. É isso mesmo que a frase está falando? Sim. A pergunta está afirmando sim. Comportamentos considerados ruins são aceitáveis no futebol. Preste atenção. Qual termo corresponde ao comportamento? Que termo está lá na frase que a gente viu que corresponde ao comportamento ruim? Será que é todo tipo de comportamento ruim que é aceitável no futebol? Vamos ver as nossas opções, porque eu acho que essa pergunta é bem facilzinha, né? Comecei com uma bem facilzinha. Letra A, o futebol é o único lugar. Será? Letra B, chutar um objeto com raiva. É esse o comportamento ruim? Letra C, ser aplaudido. Comportamento ruim? E letra D, é aceitável. Qual desses termos fala o comportamento ruim que é aceitável no futebol? Tu não lembra da frase, não? Olha, se você está na dúvida da resposta, você precisa voltar lá no texto, nesse caso, na frase, para tirar a sua dúvida. Não queira responder uma prova correndo, eu acho que essa, vou marcar. Não faça isso, stop, calma. Volte lá no texto, leia novamente e busque agora já entender a pergunta e buscar a resposta na própria frase. Eu quero saber o quê? Eu quero saber o comportamento considerado ruim que é aceitável. Comportamento que normalmente é considerado ruim e que no futebol é aceitável. Vamos voltar na frase para a gente ver? Olha aí. O futebol é o único lugar onde é aceitável chutar um objeto com raiva e ainda ser aplaudido por isso. Quando ele fala onde é aceitável chutar um objeto com raiva, onde é aceitável quer dizer é onde aceita, onde as pessoas aceitam, né? Chutar um objeto com raiva. E aí, ficou mais claro? Será que você conseguiu perceber onde é que está o comportamento? O comportamento é o futebol? Futebol não é um comportamento, né? Futebol é um esporte. Vamos lá, quando ele fala único lugar é um comportamento? Não, né, gente? Onde é aceitável? Onde é aceitável? Aceitável é um comportamento ou é uma forma, uma qualidade que dá o comportamento? Aceitável não é um comportamento, aceitável é uma qualidade, né? Que aceita, ou seja, que é bom, que é permitido. Chutar um objeto com raiva é um comportamento? Lembra do que eu falei antes? Vou chutar o balde, chutar um objeto com raiva? Sim, é uma forma de comportamento. E ainda ser aplaudido por isso é tipo uma consequência. Aplaudir também é um comportamento, é uma forma, uma coisa que a gente faz, mas é uma consequência. Aplaudir é um comportamento aceitável em qualquer ambiente, né? Agora, chutar um objeto com raiva, não. Então, vamos lá. Das opções, qual seria? A mesma pergunta. Letra A.
O futebol é o único lugar. Chutar um objeto com raiva. Letra B. Letra C. Ser aplaudido. Ou letra D. É aceitável. Dessas três, a gente viu que o único que é realmente um comportamento, quer dizer, são duas que são comportamentos. Aplaudir e chutar. Não é isso? Então, seria a letra B ou letra C. A letra A e a letra D está fora. Observe, então. Chutar um objeto com raiva não é em todo lugar que dá, não. Então, é um comportamento ruim fora do futebol. E ser aplaudido é bom em qualquer lugar. Então, eu marcaria a letra B. E você concorda comigo? Vamos lá ver se a letra B está certa? Isso aí, ó. Chutar um objeto com raiva só é aceitável no futebol. Segunda frase, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, ainda sobre a mesma frase? Qual expressão é usada para acrescentar mais uma ação? Como assim para mais uma ação? Ou seja, ele vai fazer uma coisa e ainda vai fazer outra. Então, ele está acrescentando, está colocando mais uma ação, uma atitude. Naquela frasezinha, tá? Letra A, ir. B, chutar. C, isso. Ou D, onde. E não lembra nem mais da frase? Eu sei. Sempre lembre de voltar no texto e retomar a frase já buscando o que a questão está pedindo, tá certo? Vamos lá, então, voltar no texto. A frase é: o futebol é o único lugar onde é aceitável chutar um objeto com raiva e ainda ser aplaudido por isso. O que é que a gente está procurando? Você lembra? Eu quero uma palavrinha que indica mais uma atitude, mais uma ação, que está acrescentando mais uma ação nessa frase aí. E aí? O futebol é o único lugar onde é aceitável chutar um objeto com raiva. Olha aí, uma ação. O que é que ele fez? Chutou um objeto com raiva, foi uma ação. E outra ação seria ainda ser aplaudido por isso. Então, a primeira ação é chutar um objeto com raiva. Foi a primeira ação. E a segunda ação é ainda ser aplaudido por isso. Que palavrinha, que expressão tem aqui no texto que conecta, que liga essas duas ações? Vamos voltar lá nas opções? Letra A foi I, que apareceu lá no texto. Letra B, chutar. Letra D, isso. Ou letra D, onde? Lembra que o texto falava chutar uma bola com raiva e ainda ser aplaudido com isso. Então, a palavrinha e, o termo e, está ligando uma ação à outra, chutar e ser aplaudido. Vamos conferir se a resposta certa é a letra A? 3, 2, 1. Muito bem. A resposta certa é a letra A, a palavrinha I, né? Que no caso é a letra E com som de I. Vamos lá para outra frase de torcedor? Acompanha comigo se você é um torcedor que costuma falar isso. Eu poderia ser um jogador de futebol se não fosse pela minha falta de habilidade, resistência, velocidade e talento. Essa frase é minha. Essa frase é minha, porque eu sou bem isso aqui, ó. Eu poderia ser um jogador de futebol se não fosse pela minha falta de habilidade, resistência, velocidade e talento. Essa frase é minha cara, né?
Olha, eu já vou direto para as perguntas para a gente pensar, porque se eu for falar muito, vai dar spoiler e vai ajudar você a responder a questão. Vamos logo lá para a primeira questão em relação a essa frase. Esse torcedor quis dizer o quê? Ele quis dizer que falta pouco para ele ser um jogador? Esse torcedor disse que ele não possui nenhum talento para jogador de futebol? Ele não quer ser um jogador de futebol? Ou ele jamais poderia ser um jogador de futebol? Observe, vou voltar lá para você perceber. Eu poderia ser um jogador de futebol se... Olha, esse se diz muita coisa, tanto que ele está até em negrito, ou seja, ele está em destaque, né? Eu coloquei ele com a cor mais forte. Se não fosse pela minha falta de habilidade. E aí, um jogador precisa ou não precisa ter habilidade? Precisa. Resistência, velocidade e talento. Ele está dizendo que ele não tem nada disso. E aí, dá para ele ser jogador? Porque ele tem, se não fosse pela minha falta. Ou seja, ele não tem habilidade, resistência, velocidade e talento. Ó, é bem eu, viu? Eu sou bem assim. E aí, quais são as opções? Dessas opções aqui, qual é que você marcaria? Olha, falta pouco para ele ser um jogador. Você acha que ele disse isso? Eu acho que não, porque se ele não tem resistência, habilidade nem talento, eu acho que falta muito para ele ser um bom jogador de futebol, viu? Letra B diz, ele não possui nenhum talento para jogador de futebol. Essa daí eu vou deixar em stand-by, vou deixar quietinha para a gente olhar ela com mais calma, porque está bem parecido com o que ele quis dizer naquele texto. Letra C, ele não quer ser um jogador de futebol. O texto fala em algum momento que ele não quer? Não, ele diz que ele poderia ser, mas se não fosse. Então, a letra C a gente corta também, não tem nada a ver. E a letra D diz, ele jamais poderia ser um jogador de futebol. O texto fala isso? Olha, de uma certa maneira fala, por quê? Para ele ser jogador de futebol, ele precisa de talento, ele precisa de resistência e habilidade. Ele não tem nada, nenhuma das três. Então, ele jamais poderia ser um jogador. Porque a letra B fala apenas de talento. Beleza, talento é importante, mas não só talento, ele fala de talento, habilidade e resistência. Então, dessa forma, eu escolheria a letra D, porque se ele não tem nada, ele jamais poderia ser um jogador, tá bom? Então, para mim, a resposta certa é a letra D. Você concorda comigo? Ah, mas não concorda só porque eu disse não. Pensa aí também porque você concorda e pensa também porque discorda, tá? Vamos ver a resposta certa? Olha aí. Exatamente, ele jamais poderia ser jogador de futebol, porque ele não tem nada. Por fim, mais uma perguntinha dessa frase vai dizer, esse texto usa uma característica do humor. Eu estou rindo aqui porque o texto é engraçado. Agora, qual é a característica do humor que ele tem? É conhecida como descrição. Eita, Lelê, você sabe o que significa cada coisa dessa? Descrição, rimas, linguagem formal e ironia. Lembra das nossas aulas anteriores que a gente discutiu sobre os elementos do humor? E a gente trouxe alguns elementos do humor. Descrição é quando a gente descreve alguma coisa, tá? Rimas, a gente usa aqueles versinhos que têm uma sonoridade parecida. Rima é mais usada em textos de humor ou em textos de poesia, textos literários? Lembra aí daquela aula de poesia que a gente tratou? Letra C, linguagem formal. É aquela linguagem
trabalhada, né? Aquela linguagem sem gírias, aquela linguagem de apresentador de telejornal, né? Sem vícios. E aí? É a linguagem formal? E a ironia? Ironia é quando a gente fala uma coisa, mas no fundo a gente quer dizer o contrário. Qual dessas características essa frase de torcedor apresentou? Lembra da frase? Eu poderia ser jogador de futebol. Ele começa afirmando: eu poderia ser jogador de futebol se não fosse pela minha falta de talento, habilidade e resistência. E aí, a gente viu que, na verdade, na questão anterior, ele queria dizer que ele jamais seria jogador de futebol. Então, ele afirma uma coisa, mas, na verdade, ele quer dizer o contrário. É uma característica do humor, da ironia, tá? Então, a resposta certa dessa é a letra D. D de ironia. Confirma, tá bom? Revisa as nossas aulas de humor, né? Daqueles textos humorísticos, piadas, anedotas, charge, que traz todos esses elementos, tá? Dos textos de humor. É importante a gente saber. E mais uma frase de torcedor. Tá preparado? Essa daqui é uma frase muito tendenciosa, viu? Olha aqui. O árbitro, você sabe o que é árbitro, né? É aquele juiz que diz as regras, né, do jogo. O árbitro sempre erra contra o meu time. Ó, conheço tanto jogador e tanto torcedor que fala isso. O árbitro sempre erra contra meu time, mesmo quando a decisão está correta. O que ele quer dizer com isso? Mesmo que o árbitro tome a decisão correta, se for contra o meu time, ele está errado. É por isso que eu digo que essa é uma fala tendenciosa, porque isso aí revela questões de caráter, né? E antes de fazer uma análise da língua portuguesa, né, da questão dos termos, é importante a gente falar sobre isso. E eu queria reservar um pequeno espaço de tempo para falar de ética no esporte, sim. Será que ganhar a qualquer custo é o correto? Né? Será? E vamos aqui entender. No esporte, também temos normas e valores baseados na justiça e na ética, sim. Então, não é ganhar a qualquer custo, não é ganhar de qualquer jeito. Eu não posso ter o árbitro tendencioso a um time ou a outro. O árbitro, ele tem que tomar as decisões isentas de qualquer torcida para um time ou outro. Ele tem que ser neutro, ele tem que fazer valer a lei do futebol, a lei de qualquer outro esporte. Então, mas a gente tem essa tendência, né, de querer fazer que o nosso time ganhe a qualquer custo. Mas não pode ser assim. A prática do esporte deve ser uma forma de celebrar a paz. E isso é muito importante trazer aqui nessa aula, porque o que a gente tem visto, infelizmente, nos esportes, são os torcedores brigando, e não. Porque qual é o espírito? O espírito é que ganha o melhor. Que ganha o melhor na condição técnica, na condição de organização de time, na habilidade que cada um tem. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o verdadeiro espírito olímpico, né? Que é a ajuda mútua, né? Que é celebrar essa paz. E celebrar também a capacidade de cada um, né? A resiliência. Então, isso a gente chama de fair play. E é muito importante isso no esporte. Inclusive, existe uma medalha do mesmo Barão de Coubertin que falou uma bobagem, né? Em relação às mulheres, nas aulas anteriores que a gente viu, existe uma medalha, né? Que vai celebrar justamente esse fair play, que é o espírito olímpico. O espírito olímpico, no final das contas, é uma representação de valores que queremos ver no mundo. A vitória pelo próprio esforço.
a ética para atingir seus objetivos, a aceitação das derrotas e a persistência para seguir em frente com coragem e determinação. Tá? Então, não vale tudo no esporte, não é assim. A gente precisa, sim, vencer pelo próprio esforço e não pela ajuda do árbitro, viu? Mas vamos lá. Falei o que eu tinha que falar, dei o recado, vamos lá para nosso português. O uso do travessão nessa frase serve para indicar. O que é travessão? Eu ouvi essa pergunta aí. Travessão, meu amor, aquele traço que separa, às vezes, algumas palavras que aparecem no texto de várias formas. Vamos voltar lá. O árbitro sempre erra contra o meu time. Olha aqui o travessão. Mesmo quando a decisão está correta, ele sempre erra. O travessão aparece aqui, está separando a palavra time e a palavra mesmo. Esse travessão aqui indica o quê? Vamos lá. Indica a união de duas palavras. É para unir? B. A fala de um personagem. Está indicando uma fala? Acho que não. É mais em conto narrativo, né? História, fábula, que ele aparece logo no começo, grandão lá, falando, indicando a fala de personagem. Letra C. É uma explicação. Letra D. A separação de sílabas. Esse letra D não tem nada a ver, né? Não está separando sílaba nenhuma. Vamos ver. O que aparece depois do travessão? Aparece mesmo quando a decisão está correta. Então, essa fala significa o quê? Eu penso que está mais voltado a uma explicação, certo? Ele está explicando que mesmo quando a decisão está correta, eu acho que o árbitro está torcendo, tem que tomar a decisão a favor do meu time, tá? Vamos ver então a resposta? Letra C. Uma explicação. Gente, para terminar, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade com esporte, mas finalmente eu descobri um esporte que me identifico. Muito. E eu malho, viu? Como eu malho para esse esporte. Olha aí, você sabe qual é o esporte? Vôlei? Não. Basquete? Que nada. Atletismo? Não. Olha meu esporte aí. Competição de cochilo. Eu acho que você também é adepto desse esporte, viu? Pois é, amo tirar uma soneca. E deixo aqui como para vocês pesquisarem. Realmente existe uma competição de cochilo. Claro que infelizmente não aconteceu aqui no Brasil, porque senão eu ia ser campeã, tá? Mas aconteceu em outro país do mundo. Deixo aí para vocês pesquisarem, tá? Quem dormiu mais ganhou uma bolada de R$5.000, tá? Então, fico pedindo para que essa competição venha aqui para o Brasil, para quem sabe, talvez eu competir e ganhar uma medalha de ouro aí, né? Bem, deixo um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.